Opa, beleza? Hoje estamos com uma nova obra para vocês, mas nossa história começa com o nosso protagonista em uma cidade. Andando, ele começa a perceber uma coisa de estranho com essa pessoa. Vendo essa coisa de estranho, ele tenta avisar ela que ela terá que tomar um banho de sangue. No entanto, essa mesma aí entende a situação um pouco errado. Chamando de canalha, ela sai andando. Mesmo querendo ajudar ela, ele foi humilhado aqui. No entanto, nesse mundo que ele vive, existe cultivo, e por todo lado desse mundo havia cultivadores. Sua vida desde criança era basicamente feliz ao lado de sua família. No entanto, há 5 anos atrás, tudo foi arruinado, pois o pai de nosso protagonista resolveu querer salvar uma garotinha. Devido isso, um alto escalão não gostou dessa situação. Eles foram tudo para cima desse clã de nosso prota. Como resultado, tudo que era dele morreu. No entanto, nesse clã só sobreviveu uma pessoa. Esse foi o nosso protagonista, pois ele meio que conseguiu se salvar caindo no lago. No entanto, antes de cair, ele jurou vingança contra essas pessoas, tentando fazer vingança com as próprias mãos. O moleque não consegue fazer nada. Para não ser devorado por esses bichinhos, ele cai no lago. Após esse belo acontecimento, o nosso protagonista volta a treinar. Após anos, ele aqui estava atrás de sua vingança. Toda a dívida será pago em sangue. Assim, ele sem querer bota uma aura um pouco doida para cima, fazendo os figurantes ao lado tremer de medo. Porém, ele para na hora, pois ele viu que sem querer conseguiu fazer com que as pessoas ao seu redor não respirassem. Vendo ele que ele mesmo iria chamar a atenção para si, ele simplesmente pula para cima. No entanto, o nosso protagonista tá com uma missão em mão. Para isso, ele vai até esse pequeno prédio. Entrando, ele começa a ver algumas lembranças, que nesse lugar havia uma pessoa, porém essa pessoa irá morrer daqui 100 dias. Porém, ela irá morrer por causa de uma coisa que ela mesma irá se desfazer. No entanto, o destino de nosso protagonista se parece com aqueles dragão roxo, pois ele é aquele tipo de pessoas que consegue evitar algum desastre de acontecer. No entanto, ele precisava entrar nesse prédio, porém tentando entrar, esses guardas param ele, mas ele fala que só veio visitar uma certa pessoa. No entanto, para entrar nesse lugar, precisava de uma coisa. Nosso prota não tinha, como não tinha, nosso meninão simplesmente só entra nessa casa, porém eles impedem que ele prossiga com a ideia de entrar ali dentro. No entanto, esse fala uma coisa para o nosso protagonista, porém a coisa que ele diz, nosso prota não gostou. Botando uma pressão nesse lugar, esses figurantes caem para baixo. Esses pensavam que iria morrer com aquela pressão só. No entanto, o nosso protagonista agora irá se chamar como gerente desse lugar. Após isso, ele senta em cima dessa cadeira. Porém, como ele era um pouco forte, ninguém queria tentar a sorte. Mas do nada, alguma força-tarefa brota nesse lugar, tentando tirar ele. Esse figurante que mandava nesses guardas todos começa a andar em sua direção, falando que ele era apenas um fã que queria visitar uma pessoa importante. Nosso prota bota novamente uma aura para fora, dizendo que pessoas como ele não deviam estar enfiando em seu caminho. Porém, esse via que essa aura de nosso prota tinha basicamente um cheiro de sangue. No entanto, a pessoa que ele procurava, vulgo ela Xia, não estava nesse momento. Como ela não estava no momento, nosso protagonista só simplesmente resolve sentar e esperar por ela aparecer ali. Porém, ele não poderia deixar esse cara sentar nesse lugar. Para isso, ele manda seus guardas acabar com o nosso prota. No entanto, nesse momento, ela aparece, pedindo para acalmar as coisas. Essa chega perto de nosso prota, perguntando do que ele queria. Ele simplesmente fala que estava esperando por ela por um certo tempo. No passado, nosso protagonista, antes daquele caos todo acontecer, ele mais ela se encontravam bastante em um lugar. Ambos eram até que amigos. No entanto, quando aquele acidente aconteceu, ela não foi mais permitida se encontrar com o nosso protagonista, pois ela havia entrado em uma confusão um pouco doida. Ela, sua família, ficaram na pior. Após um tempo, essa aí começou a meio que pegar umas cinzas dos pais delas, que bateram as botas. Após isso, ela construiu um próprio túmulo para eles. Agora que ele conseguiu encontrar ela, ele não irá deixar que ela sofra um pouco novamente. Para isso, ele irá seguir ela em um certo curto de tempo. Vendo que nosso protagonista não queria nada com ela, ela simplesmente pede para que os guardas tirassem nosso prota dali. Após um tempo, essa entra dentro de um carro. Entrando, ela pensava em ir embora. Porém, atrás do carro, havia o nosso protagonista ali. Ele simplesmente queria uma carona. Como nosso protagonista pensou, na moça que ele acertou, pois na sua testa havia uma coisa. Nosso protagonista não pode deixar nada que aconteça com ela. Então, para isso, ele irá meio que seguir o que ela pedir. Chegando em um hotel, vemos ela entrando. Porém, ao entrar, esses baba-ovos aqui começam a babar ovo dela.
Após um certo curto de tempo, nosso protagonista começou a perceber algumas coisas de estranho, mas ele se senta no lugar, porém pensando em sentar ali, uns 3 velhos grudam nela. Esses queriam que ela tomasse uma coisa, porém nosso protagonista, vendo que isso não iria para um lado bom, ele simplesmente pega essa jarra. Tomando um gole, ele pensa em acabar com esses figurantes, mas ele precisava agir um pouco mais adulto. No entanto, Feng, de uma família de alta classe, aparecendo, essa se trava todo, pois via que esse estava andando em sua direção, pedindo para tomar uma coisa com ela. Ela simplesmente recusa, mas esse insistia, porém caso não aceitasse, algo de bom não iria acontecer com ela. Botando essa garrafa na sua cara, ele pedia para tomar aquilo todo. No entanto, nosso protagonista, vendo isso tudo, só simplesmente toma essa garrafa. Com essa garrafa na mão, ele simplesmente lasca na cara desse figurante, deixando ele irritado. Esse simplesmente pergunta ao nosso protagonista como ele ousaria fazer isso com ele, mas nosso prota ignora tudo o que esse diz. Ele simplesmente não poderia estar tomando algo tão ruim ao lado dela. Porém, ao falar isso, ele se levanta, jogando essa para longe. Ele começa a tentar fazer algumas coisas com o nosso protagonista, mas nosso meninão só simplesmente pega e lasca uma bicuda nesse lugar, deixando o moleque sem poder respirar. No entanto, logo em seguida, o nosso protagonista lança uma aura para fora, agarrando em sua cabeça. Ele começa a esfregar o chão na cara dele. Após um tempo, outros figurantes aparecem, pedindo para que ele pudesse parar. Esse figurante que apareceu era basicamente o líder dessa família. No entanto, um velhinho apareceu. Porém, esse velhinho tem uma aura um pouco assustadora. Eles tinham que esse velho era basicamente um velho que tem um cultivo basicamente lendário. Eles nunca ousariam desafiar esse velho. No entanto, nosso protagonista simplesmente faz o que esse velho pediu, deixando esse figurante para trás. Se levantando, o nosso protagonista percebeu o seu nível de hacker. No entanto, esse pergunta para esse velho o que iria fazer com o nosso protagonista. Ele percebeu que o nosso protagonista chegou no nível marcial guerreiro não tão cedo, pois ele via que ele era até que forte. No entanto, eles queriam desafiar o moleque por ter humilhado um pouquinho esse velhinho e esse figurante. Esse desafia o nosso protagonista. Assim então, o velhinho começa a andar em sua direção, botando o hacker tudo em sua mão. No entanto, ali na hora que o nosso protagonista ia enfiar um soco em nosso prota, ele para. Só que para deixar o nosso protagonista de boa, ele terá que implorar por sua vida para o velhinho. No entanto, nosso prota não entende o que é isso. Agarrando o último cabelo de sua calvície, ele irrita um pouquinho esse velho. Devido a isso, ele tenta a sorte em atacar o cara. Porém, todos seus ataques, nosso protagonista facilmente desvia. Desviando de todos, nosso prota simplesmente lasca um soco bem encaixado em sua cara. Derrubando isso no chão, nosso protagonista simplesmente chama para o próximo cair na mão. No entanto, todos figuras ao seu lado ficam todos travados. Após esse derrotar esse velho, os outros perguntam como nosso protagonista é capaz de conseguir derrotar o velho Ming. Esse, logo depois desse soco, se levanta. Logo se levantando, ele se pergunta quem seria o nosso protagonista. No entanto, mesmo agora, ele ainda não conseguiu perceber quem é o nosso prota. Botando uma aura para fora, ele faz todos os figurantes quase desmaiar. Logo após em seguida, o nosso protagonista percebeu uma coisa, que essa família já estava infernizando a vida dela. Agora, nosso protagonista irá colocar um fim nisso. No entanto, esse cara chama os seus guardas para cuidar de nosso protagonista. Porém, eles foram facilmente derrotados por nosso prota, pois humanos comuns não faz efeito nenhum para ele. Agora, eles aparecem na frente de nosso prota, ajoelhando e pedindo desculpas. Só que agora era tarde demais. Nosso prota iria dar um fim nesses dois. Enquanto ele iria fazer isso, alguém manda o nosso protagonista parar. Esses foram esses policiais. Ela se pergunta do porquê esse chefe velho aí estava no chão. Enquanto ela se perguntava isso, esse cara pensou que esse momento seria o momento ideal para que ele e seu outro figurante ao lado pudesse fugir desse lugar. No entanto, nosso protagonista não estaria deixando que eles escapassem facilmente. Agarrando a cabeça desse velho, essa outra se pergunta o que aconteceu com esse velho aí. Ele era basicamente o mais forte do cultivo. Porém, nosso prota, agarrando a cabeça daquele cara, ele dizia que salvou uma garota aí desse figurante. No entanto, essa aponta a arma para o nosso protagonista. Logo em seguida, o nosso protagonista via que essa policial não estaria de seu lado. Ela e os outros guardas apontam uma arma para si. Porém, isso faz nosso protagonista agir. Ele iria esmagar cada um desses policiais. No entanto, essa pessoa ao seu lado acaba enfiando no meio, botando ele no chão. Ele iria apenas para a delegacia assinar uns contratos. Porém, na delegacia, vemos essa policial.
Ela se perguntava dos registros de nosso protagonista, mas eles não conseguiam achar nada dele. Porém, procurando por gravações, eles só acham a luta do velho contra o nosso protagonista. No entanto, eles não mostrou a luta, só mostrou ele caído no chão. Essa, após analisar esse vídeo, percebeu que o nosso protagonista só estava se defendendo daqueles figurantes. Assim, ela irá então soltar o nosso protagonista. Soltando, ele sai dessa delegacia. Saindo, o nosso protagonista percebeu uma coisa, que aqueles dois caras daquela família chata de antes estarão atrás dela, caso o nosso protagonista se afaste dessa. Não tendo lugar nenhum para dormir, o nosso protagonista irá simplesmente dormir na casa dela. Para isso, o nosso protagonista irá seguir ela até a sua casa. Porém, essa dizia que em sua casa havia alguns quartos livres. Para isso, ela deixa ele em sua casa. No entanto, saindo daquele lugar, aquela policial de antes que interferiu naquela coisa aparece. Essa queria estar sabendo mais sobre o nosso protagonista. Para isso, ela liga para uma pessoa, pois ela queria informação mais de nosso próximo. Numa montanha bem alta, vemos uma casa. Lá dentro, havia esse figurante, que é basicamente a irmã daquela policial. Sendo o líder do capitão da unidade de espírito, esse cara não estará deixando a sua irmã na mão. Para isso, ele irá ajudar ela. Em um lugar, surge um notebook. Pegando aquilo em sua mão, ele começa a ver algum vídeo. No entanto, ele via que ali rolava uma luz. Ele via que vários guardas estavam indo para cima de uma criança só. Sentindo dó do moleque, ele viu os guardas caindo no chão, deixando ele de boca aberta, pois via que esse era um cara da artes marciais antiga. Esse que no início estava desinteressado nesse caso, ficou interessado, pois viu que o nosso protagonista não era só um cara comum. Enquanto ele ficava pensando no que irá fazer, de um outro lado já podemos ver o nosso protagonista em seu apartamento. Aqui, ele vai tomar um banho. No entanto, há 5 anos atrás, ele foi salvo pelo seu mestre. Ele ficou contente com isso. No entanto, dali pra frente, basicamente seu inferno começou, pois nosso protagonista, como uma criança, teria que estar lutando contra uma besta dessa. Após uma luta feroz contra isso, o nosso protagonista venceu. Mesmo só o pó, ele pensava que era quase impossível de sobreviver, pois além dessa besta, o seu mestre jogou nosso protagonista da montanha, correndo de urso e entre outras coisas, ele sempre sobreviveu. No entanto, o que manteve o nosso protagonista vivo foi basicamente a sua raiva pela morte de sua família. Enquanto nosso prota pensava na sua vingança, a outra pensava em outra coisa, pois lá no banheiro, ela havia esquecido uma coisa suas. Ela não queria que o nosso protagonista visse aquilo. Para isso, ela vai até lá. Só que chegando lá, ele vê o moleque já na sua frente. No entanto, ela apenas finge que não viu nada. Sumindo dali correndo, ela vai para o seu quarto. Nosso prota vê que ele não estará vendo ela nessa noite. Para isso, ele irá fazer uma coisa que precisava estar fazendo. Enquanto ele iria fazer uma coisa, de um outro lado numa mansão, podemos ver esses figurantes. Esse batia em seu filho, pois via que, por sua culpa, deixou o seu avô naquele estado. Mas isso fez eles querer estar espancando o nosso protagonista no outro dia. Para isso, eles irão chamar uma outra ajuda, pois caso consiga vingar o velhinho, eles irão aproveitar o máximo. No entanto, eles não precisam estar indo atrás de nosso protagonista, pois nosso protagonista apareceu nesse lugar. Aparecendo, esses figurantes travam na hora. Esse se perguntava se iria bater as botas. Nosso prota dizia que não, só apagando esse num tapa só, ele vai na direção desse outro. No entanto, esse outro havia dito ao nosso protagonista que não guardava rancor. Nosso prota ria disso. Ele não ligava se guardava ou não, pois agora iria completar a sua vingança. Além de completar a vingança, ele fala uma coisa para esse cara. Colocando a mão em sua cara, ele fala uma coisa para ele, que ele não é basicamente um cultivador antigo. Em si, ele era basicamente só um cultivador comum. Enquanto ele matava cada um daqueles figurantes na montanha que eles iriam num outro dia, podemos ver esse velho. Ele via que os seus filhos estavam morrendo um por um. Esse fica com raiva de quem estava fazendo isso, botando o hack para fora. Ele dizia que estaria se vingando. E enquanto esse cara botava o hack para fora e jurava vingança contra o nosso protagonista, de um outro lado já podemos ver ele aqui cultivava, pois precisava estar upando seu nível de cultivo. No entanto, para conseguir upar seu nível de cultivo, ele vai precisar de mais cultivo ao seu redor. Aqui era fraco demais, ele precisava estar indo para uma montanha. No entanto, antes que ele possa estar indo para essa montanha, ele agarra uma pedra. Essa pedra que ele agarrou foi basicamente dada pelo seu pai, quando tinha 11 anos. No entanto, naquela pedra havia algumas coisas escritas. Gota de sangue. Ele, quando bota um pouco de sangue nisso, começa a acontecer alguma coisa.
Nosso prota começa a desmaiar. Logo depois, ele começa a acordar. Acordando, o nosso protagonista se vê em um lugar totalmente deserto. Se perguntando aonde que o nosso protagonista estava, várias coisas do nada começam a acontecer com ele. Porém, atrás de si, algo começa a surgir. No entanto, ali aparece E. Esse era basicamente o dono desse lugar. Ele se pergunta do porquê o nosso protagonista ousava aparecer aqui nesse mundo da reencarnação. No entanto, para o nosso protagonista não bater as botas, ele terá que fazer uma coisa. Essa primeira coisa é conseguir ativar uma pedra. Ele, no momento, não consegue fazer uma mera coisa como essa. Caso não consiga ativar essa pedra, ele irá bater as botas. Só que antes que ele pudesse finalizar a sua fala, o nosso protagonista acorda. Acordando, ele acaba meio que vendo em sua mão essa pedra. Ele via que essa pedra era basicamente um tesouro antigo de seu velho. No mundo que ele estava, havia 100 lápides, porém lá havia 100 cultivadores extremamente fortes. No entanto, mesmo na porta ali, alguém chamava por ele. Agora que o nosso protagonista estará dando início a sua nova aventura, essa daqui nós teremos que estar deixando para uma próxima parte, para estar descobrindo o que estará acontecendo dali mais para frente. Porém, para nós ter aquela parte 2, nós teremos que deixar uma meta de likes. Se nós bater aqui 4.000 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então nos vemos por aí, né?